Olá, terceiro ano, tudo bem? Estou aqui para explicar para vocês mais um conceito de eletricidade. O que a gente estava vendo até agora eram os processos de eletrização e a gente começou a falar de força elétrica. E aí a gente teve que parar por conta do coronavírus. Então agora nossas aulas vão ser online. E o primeiro conceito que a gente vai retomar é força elétrica. O que é força elétrica? Toda vez que eu tiver duas cargas, se eu tenho duas cargas, seja elas positiva, uma negativa ou duas negativas, eu sempre vou ter uma força, ou seja, força de repulsão, ou seja, uma força de atração. Então, se eu tenho duas cargas, existe uma interação entre elas. Essa interação chama força elétrica. A força elétrica ela tem uma fórmula que eu já falei para vocês em sala e eu estou retomando agora, que vai ser constante, que é um valor dado, constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona. Eu não estou falando a força entre duas cargas, então eu vou pegar a carga 1, multiplicar pela carga 2, então ó, carga 1 multiplica pela carga 2, sendo que se for uma carga negativa, eu não considero o sinal dela. Eu simplesmente coloco o módulo. Tá vendo que aqui tem módulo? Ó, tá vendo que tem módulo? Por quê? Porque eu não considero o sinal. Dividido pela distância ao quadrado, cuidado, essa distância deve ser em metros. Relembrando, duas cargas de mesmo sinal, negativo e negativo, ou positivo e positivo, a gente vai ter uma força de repulsão. Se elas têm sinais opostos, eu tenho uma força de atração. Aqui, pessoal, muitas vezes a carga aparece não o valor dela 0,0003. Ela aparece com submúltiplo, que isso a gente tem que saber. Então, ela pode aparecer, por exemplo, 4 microcoulomb, 4 milicoulombs. O que é o micro? O que é esse mili? O que é esse micro? Então, isso assim, eu até coloquei aqui, fiz um slide só disso, porque é muito importante a gente saber esses submúltiplos. Eminho é mili. O que ele representa? Ele representa 10 a menos 3. E esse uzinho aqui, tá vendo que esse uzinho aqui, o que ele é, gente? Esse uzinho, ele é o micro. Ele representa 10 a menos 6. Vamos lá. Outra coisa muito importante é a gente saber o gráfico. Como que é o gráfico de força elétrica por distância? A força elétrica por distância, ele é um gráfico que ele está caindo, tá vendo? Pensa assim, ó, o coronavírus tá assim, não tá? A força elétrica, ela é o contrário. Ela sempre vai ser decrescendo exponencialmente, tá? Então, lembra sempre, o gráfico de força elétrica é o contrário do gráfico que a gente tem visto muito da taxa de crescimento do coronavírus. Sempre a força diminui com o quadrado da distância, ou seja, se eu tenho uma distância aqui, uma certa distância, eu vou ter uma força elétrica. Se eu dobro a minha distância, o que eu faço com a minha força elétrica? Eu diminuo não por 2, eu diminuo por 4. Tá? E se eu triplico a minha distância? Eu não vou dividir por 3, eu divido a minha força elétrica por 9. E se eu tiver a minha força elétrica aqui, ó, ela quadruplicada, tá vendo que ela liga aqui, ó? Que se eu quadruplico a minha distância,
Eu não divido por 4 a minha força elétrica, eu divido pelo quadrado de 4, que é 16. Entenderam? Continuando, vamos fazer um exercício. Duas partículas de carga elétrica, 4 vezes 10 a menos 16 e 6 vezes 10 a menos 16, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. A constante é 9 vezes 10 a nona. Calcule a força elétrica. Pessoal, cuidado agora, tem que lembrar conceito de potência. Toda vez que a gente multiplica dois números com potências, você multiplica a base e soma os expoentes. Na hora que você está dividindo números que apresentam potências de 10, você divide a base e subtrai as potências. Então, como que vai ser? Eu não sei que a minha fórmula não é F é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado? Não é isso? Então, o que vai ser? A minha força vai ser 9 vezes 10 a nona, que é o meu valor de Q0, é aqui da minha constante. 9 vezes 10 a nona. O valor das duas cargas, se uma delas fosse negativa, a gente não consideraria o sinal, dividido pela minha distância ao quadrado. Aqui eu já coloquei, já fiz o meu quadrado. Por quê? A minha distância não é 3 vezes 10 a menos 9? O que é o quadrado de 3 vezes 10 a menos 9? Você faz o quadrado do 3, que é o número da frente, e aqui é apenas multiplicação simples, que vai ficar 9 vezes 10 a menos 18. 9, posso cortar com 9 de baixo. 6 vezes 4, 24. Potências, eu não tenho. A potência aqui, eu não tenho 10 a nona. Vamos junto aqui, deixa eu pegar um lapisinho bem colorido. Eu não tenho aqui, ó, 10 a nona. Aí eu não tenho 10 a menos 16 e 10 a menos 16. O que eu faço com essas potências? Faço simplesmente conta de mais e menos. 9 menos 16 menos 16 vai dar menos 23. Dividido por 10 a menos 18. Esse 10 a menos 18, ele sobe com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 23 mais 18. Menos 23 mais 18 vai ficar 24 vezes 10 a menos 5. Porém, essa notação científica não está correta. Porque para a notação científica, eu sempre vou ter que ter uma base. Esse número 24, ele tem que ficar maior que 1 e menor que 10. Então, o que acontece? Eu vou ter que andar uma casa com a vírgula. Se eu vou ter que andar uma aqui, eu diminuo uma potência. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 4. Tá? Entenderam, gente? Cuidado, isso aqui é só matemática. Qual que é a alternativa certa? 2,4 vezes 10 a menos 4 vai ser a D. Continuando, pessoal, mais um exercício. Duas partículas eletricamente carregadas com carga positiva de 8 vezes 10 a menos 6, cada uma, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde a constante é 9 vezes 10 a nona. A força de interação é qual? Inicialmente, vamos pensar, se as duas são positivas, é força de atração ou repulsão? Repulsão. Então, consequentemente, aquelas alternativas de atração, eu já risco. Por quê? Cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Então, continuando. É só eu aplicar na fórmula. A única coisa, o 30, ele está em centímetro, tem que passar para metro. Como eu passo de centímetro para metro, em notação científica de 10, de centímetro para metro, é só você adicionar o 10 a menos 2, tá? Então, eu coloquei aqui o constante do meio. Aí,
eu coloquei o valor das duas cargas e, por fim, eu coloquei a distância em metros. Então, a distância era 30. Vai ficar 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz essa conta, que é multiplicar o 9 vezes o 8 vezes o 8, eu vou chegar em 576. 576 e as potências? Como ficam? É só conta de mais e menos. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6, menos 6. E colocando isso aqui ao quadrado, o que eu vou obter? 30 ao quadrado, 900. Aqui é só multiplicação simples. 10 a menos 2 vezes 2, 10 a menos 4. 576 dividido por 900 vai dar 0,64. Só que na hora que a gente sobe essa potência, vai ficar 10 a primeira. Por quê? Menos 3 mais 4 vai dar 1. Consequentemente, 0,64 vezes 10, eu chego em 6,4. A alternativa certa é a letra A. Combinado? Vamos para mais alguns exemplos, porque essa matéria de força elétrica é treino. A gente tem que treinar tanto a matemática quanto a física, que é aplicar na fórmula de força elétrica. Duas cargas elétricas puntiforme de 4 microcoulomb, lembrando, o micro aqui é 10 a menos 6, e 6 milicoulombs, 10 a menos 3, no vácuo, estão separadas entre si por uma distância de 1,2 metros. Sabendo que o K é 9 vezes 10 a nona e a constante, o K é 9 vezes 10 a nona, tá vendo? Ele dá esse valor de K, sempre é dado. Determine a intensidade da força de repulsão. Por que repulsão, gente? Porque se eu tenho duas positivas, elas sofrem o quê? Não sofrem atração, sofrem repulsão. Fórmula, que a gente já falou. 9 vezes 10 a nona, constante. Coloca o valor de uma carga, coloca de outra. Lembra que eu falei dos múltiplos, dos submúltiplos? 10 a menos 6 aqui e 10 a menos 3 aqui. Eu vou aplicar aqui, eu não vou escrever aqui no lugar de 10 a menos 6, eu não vou lá escrever micro, né? Eu vou escrever o valor, que é 10 a menos 6. E a distância ao quadrado. Aqui, distância ao quadrado. A distância ao quadrado, 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Agora, no próximo passo, esse passo aqui, a única coisa que o exercício resolve é a distância ao quadrado. Próximo passo, ele está multiplicando 4 vezes 6,3, que vai dar 25,2. E está fazendo 10 a menos 6 com 10 a menos 3, que dá 10 a menos 9. Então, esses três passos aqui, ó, esse, para chegar nesse. O que eu vou ter, então, gente? 9 vezes 10 a nona, vezes 25,2, vezes 10 a menos 9 dividido por 1,44. Esse 9 eu vou precisar multiplicar por 25,2. 9 vezes 25,2 será 226,8. O que eu faço com as potências? 9 com menos 9, quanto dá? 0. Então, isso aqui, 10 elevado a 0 dá 1. Ele some, tá vendo? 10 elevado a 0. O que eu fico? Eu fico com essa divisão.
Porque 226 vezes 1 dá 226,8 mesmo. Fazendo essa divisão aqui, o valor que a gente encontra é uma força de repulsão, porque as cargas possuíam o mesmo sinal, de 157,5 newtons. Toda força, seja lá na dinâmica, primeira, segunda, terceira lei de Newton, lembra disso? Quanto aqui na eletricidade, a gente vai ter força em Newton. Entenderam, pessoal? Então, aqui é só fazer a matemática do negócio. O mais difícil nem é aplicar na fórmula, porque saber que a carga é positiva ou negativa, força de repulsão, e carga de sinais opostos, força de atração, isso é fácil. E agora, o que esse negócio de calcular força elétrica é o mais difícil? A matemática, tá? Então, prestem atenção em cada etapa. Eu detalhei cada etapa aqui justamente para ver se fica mais fácil para vocês. Mais um exercício que eu detalhei tudo, gente. Fiz passo a passo. A força de interação repulsiva entre uma carga pontual Q1, ó, de novo tá aparecendo 46 microcoulombs. E outra carga Q2 tem módulo de 540, só que agora ele não dá o valor da carga Q2. Ele quer que eu calcule o valor da carga Q2. Então, vamos lá, continuando a ler. Então, eu tenho força, eu tenho uma carga Q1 e eu não tenho carga Q2. Estão separadas por uma distância de 23 centímetros. Então, ou seja, eu tenho a distância. E aqui ele me dá constante, aquele valor que eu falei que é sempre dado. Como que eu... Olha os dados do exercício. Eu tenho carga Q1, em vez de escrever o micro, eu vou colocar 10 a menos 6. Mas que eu tenho? Eu tenho o valor da força. E eu tenho a distância. Para facilitar a vida, aqui não estava em centímetro, ele já colocou em notação científica na hora de passar para o metro, porque distância é sempre em metro. Então, na hora de passar de centímetro para metro, eu vou precisar colocar 10 a menos 2. Certo? O que ele quer no exercício? A única coisa que está faltando, gente, eu tenho a força, eu tenho o K, eu tenho o Q1, eu tenho a distância, está faltando achar Q2. Vamos lá, gente, vamos colocar na fórmula. Substitui força 540, constante, 9 vezes 10 a nona. A carga que ele deu, 46 vezes 10 a menos 6. Q2 eu não sei, que é esse, e a distância ao quadrado. O primeiro passo que ele faz, a única coisa que ele está resolvendo daqui para cá é fazer a distância ao quadrado. 23 ao quadrado é 529, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Com isso, nessa outra parte aqui, é a única coisa que ele vai resolver. Então, vamos lá. Segunda linha aqui. Resolveu a distância. Agora, ele vai fazer 9 vezes 46, que dá 414. Então, pessoal, o que que eu tenho? Eu vou ter a força, que é 540. E aqui eu fiz essa conta de 9 vezes 46, que deu 414. Fazendo as potências, 9 menos 6 dá menos 3. 9 menos 6, 9 menos 6 vai ter o valor 9 menos 6. Desculpa, gente. 9 menos 6 não dá menos 3, dá 3. Eu falei errado, eu vi um sinal de menos onde não existe. Então, é 9 menos 6 que dá 3. Então, vamos lá. 540 é um valor dado, tá aqui.
Isso é o valor que eu fiz, 9 vezes a minha carga Q1. Carga Q2 eu não tenho. Distância ao quadrado. Certinho. Agora, o que eu vou resolver? Eu preciso passar esse 500 para lá. E preciso passar esse 414 que está multiplicando o Q2, dividindo. Por quê? Porque eu preciso isolar a minha carga Q2. Então, como que vai ficar tudo isso? 540 vezes 529 vezes 10 a menos 4. Passei esse para cá multiplicando. É igual a 414, a essa parte aqui. Então, nesse passo ele só fez isso. Próximo passo, o que ele fez? Ele fez 540 vezes 529, que dá esse número gigante. Vezes 10 a menos 4. É igual a 414 vezes 10 a terceira vezes Q2. Agora, ele trocou os lados. O que ele fez? Ele passou dessa parte aqui, ó, dessa parte, tudo ele inverteu um lado para o outro. Para quê? Para manter o Q2 no primeiro membro e a gente conseguir descobrir o valor dele. Então, o Q2 vai ficar 285.660 vezes 10 a menos 4, dividido por 414 vezes 10 a terceira. Na hora que a gente efetua essa divisão, dá 690. Esse 10 a terceira que estava aqui, eu vou passar para cima com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 4, menos 3, menos 4, menos 3, menos 7. 690 vezes 10 a menos 7, que essa resposta está exatamente aqui. Só que ela tá feia, porque não está em notação científica. Passando para a notação científica, eu vou ter 69 vezes 10. Não andei apenas uma casa, vai ficar menos 6. Ah, mas a notação científica é de 1 até 9,9. Só que ele sabe que 10 a menos 6 é o micro. Se é o micro, ele pode escrever 69 microcoulombs. Certo? Tá bem detalhado esses dois exercícios justamente para não ter dúvida na matemática. Agora, o que ele faz? Ele vai me dar um exercício em que eu quero calcular a distância. Então, vamos lá. Duas cargas Q1 de 45 microcoulomb e Q2 de menos 35 microcoulomb. Agora eu tenho um positivo com um negativo. Então, o que vai ser? Força de atração. Estão localizadas no vácuo. Determine a distância entre elas para que a força de atração tenha um módulo. Então, eu já dei a força de 25,2 newtons. E deu a constante que ele sempre vai dar. Então, eu tenho Q1, eu tenho Q2 e eu tenho força. O que ele quer? Quer a distância. Vamos colocar na fórmula e descobrir qual que é o valor da distância. Colocando na fórmula, e o que ele faz? Aqui ele só substitui valores nessa parte. Nessa próxima parte, ele inverte. Então, ele passa o d quadrado para cá, para o primeiro membro. E passa o 25,2 para lá. Tá vendo, ó? Como fica nessa parte? Resolvendo essa matemática toda, gente, ele vai multiplicar o 9 com 45, com 35, fazer as potências, fazer essas potências e, por fim, dividir por 25,2. Então, olha todos os passos. Primeira coisa que ele faz, multiplica... Essa caneta está muito escura, peraí, deixa eu pegar uma mais clarinha. Multiplica aqui, dá 1.575.
10 a menos 6 com 10 a menos 6 com menos 6 vai dar menos 12. Então, tudo isso aqui é para ele chegar nessa parte aqui. Aí, o que ele faz? Ele faz 1.575 vezes 9, que dá 14.175. 9 menos 12, tá aqui, vai ficar menos 3. E, por fim, ele divide por 25,2, que vai dar um d quadrado de 562,5 vezes 10 a menos 3. Porém, toda vez que eu vou fazer raiz quadrada de potência, eu preciso ser potência par. Então, ele transforma isso aqui, esse 10 a menos 3 que está aqui, ele anda 3 casas a fim de ficar com esse valor aqui, 0,625. Para que aí ele consiga apenas fazer a raiz quadrada de 0,5.625. Gente, toda vez que eu tiro de uma raiz quadrada, eu tiro o valor positivo e o negativo. Porém, já viu a distância negativa? Não existe. Então, na hora que você fizer na raiz quadrada, o único valor que vai responder a nossa exercício vai ser 0,75 ou 75 centímetros. Outro exercício que eu gosto muito é exercício de gráfico. Exercício de gráfico é exercício bem importante, porque você tem que saber interpretar o seu gráfico. O gráfico abaixo apresenta o módulo da força com que duas cargas pontuais Q1 e Q2 se repelem, em função da distância dentre elas. É dada constante K. Usando a lei de Coulomb, determine F1 e F2. Está vendo que o F1 é quando a distância for 0,6? Como que eu começo esse exercício? Esse exercício, a gente vai começá-lo calculando. Eu não tenho a fórmula? Se eu tenho a fórmula e esse valor aqui, ó, eu tenho distância e tenho força, e aqui ele me deu que o valor de Q1, eu não tenho nem o valor de Q2, eu posso descobrir, deixa esses dois incógnitas, tá? Substituo o que ele tem e deixo isso aqui quieto. Vou inverter, vou mandar esse Q2 para o primeiro membro. Então, eu tô passando tudo, tô fazendo isso, ó. Tudo que tá de lá vem para cá, o de cá vem para cá. E porque a minha intenção é primeiro fazer a letra B, que é a multiplicação de Q1 por Q2. Q1 vezes Q2, eu vou chegar ao valor de 8 vezes 10 a terceira, vezes 9 vezes 10 a menos 2, dividido pela essa constante, 9 vezes 10 a nona. Se eu cortar 9 com 9 e subir essa potência, 3 menos 2 dá 1. 10 a nona sobe negativo, fica 1 menos 9, menos 8. Então, eu descubro a minha letra B. Essa é a minha letra B, que é a multiplicação de Q1 por 2. Eu não consigo descobrir o Q1 e o Q2. Eu só vou conseguir fazer a multiplicação, porque eu não tenho nem Q1 nem Q2. E agora, eu consigo ver a letra A. Porque se eu sei que F1 é 9 vezes 10 a nona, que é a constante do meio. Se eu sei que a multiplicação de Q1 por Q2 é 8 vezes 10 a menos 2. E lá no gráfico ele deu que a distância era 0,6, 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, só coloco na fórmula e descubro que a força F2 é 2 vezes 10 a primeira, ou 20 newtons. Tá? Então, é a partir do gráfico que eu consegui pegar os valores para resolver o meu exercício. Nesse exercício, eu não consigo achar o valor de Q1 e de Q2. Eu só vou conseguir achar do produto, Q1 vezes Q2, que eu uso no item A para calcular o F1, a partir dos dados do gráfico. Pessoal, assistam esse vídeo muitas vezes, tentem entender, porque o grande problema aqui é, de novo, a matemática.
Depois que vocês assistirem esse vídeo, tentem fazer os exercícios que também estarão lá para vocês numa lista de exercício. Lembra que tudo isso está somando participação, pontos. Então, não deixe de fazer. Os exercícios que eu passei na lista são referentes a esse conteúdo que eu estou ensinando agora. Então, você assiste a aula, você tem condições de fazer. Tá? Precisando, eu estou à disposição. Um abraço.